Fala, meus amigos, vamos para mais um dia de conteúdo e hoje foi dia de stop. Vou mostrar para vocês aqui o dia semanal, né? Tá fluindo. Amanhã ainda é sexta-feira, temos mais um dia de operações. Mas o setup de hoje foi, H2, compra de H2. Vamos entender para quem não sabe o que é uma H2? Qual que é o conceito do preço? Quando o mercado ele está subindo, que ele faz uma tendência de alta, quando ele vier fazer uma correção, o que a gente aprendeu na teoria? É que ele volta de novo para buscar a máxima, não é isso? Esse não é o conceito? Uma estrutura de alta, uma tendência de alta, o mercado ele vem fazer as correções para voltar a romper topos. Perfeito? Pronto. Nesse conceito, pensando nisso, então vamos pensar que o mercado esteja fazendo essa tendência de alta. Na sua correção, quando ele volta, que ele não consegue romper ou buscar essa máxima na primeira tentativa, porque aqui vai ter uma defesa de vendedores. Tem gente comprando aqui, tem gente vendendo aqui. Então, quando ele não consegue nessa primeira retomada para buscar a tendência, ele retorna para tentar romper esse fundo aqui. E nessa tentativa de romper fundo, ele falha o rompimento do fundo e ele retorna. Nesse ponto, nós temos aqui o que nós chamamos, o que o Brooks chama de H2. Perfeito? Ele tenta a primeira tentativa, o mercado não deixa ele romper, buscar a máxima. Ele tenta voltar aqui para romper o fundo e faz uma espécie de fundo duplo, né? Tá vendo aqui que nós temos aqui um fundo duplo e aqui ele volta para romper máxima ou buscar a máxima do dia, perfeito? Então, o desenho fica mais ou menos assim, ó. Ele faz uma puxada de para cima, faz uma correção, tenta romper, não consegue na primeira, ele volta para testar aqui o fundo, não rompe fundo e aqui nós temos uma H2, perfeito? Nós temos o H2, um fundo paralelo. Nós também podemos ter aqui um H2 com um fundo um pouco mais alto, tá vendo? Nós temos aqui um outro movimento que seria mais ou menos isso, ó. Uma puxada, um fundinho um pouco mais baixo, tá vendo? Tudo isso aqui o Brooks chama de fundo duplo. Fundinho mais baixo do que o outro. Esse aqui é um fundo na mesma direção. Esse aqui é um fundo um pouquinho mais alto. Mas o que importa saber é que aqui nós temos uma segunda tentativa de romper, de buscar a máxima de novo, de retomar a tendência, né? Perfeito? Então aqui foi a primeira tentativa, falhou. Aí o mercado faz essa perna de volta para tentar romper o fundo, né? Porque tem vendedores aqui vendendo. E aí ele falha aqui, forma um fundo duplo e dá uma compra aqui de segunda tentativa, beleza? Então esse é o conceito, tá? Da nossa H2. E aí a gente compra no rompimento dessa máxima aqui. Olhando no gráfico, né? Vamos aqui. Já no dia de hoje, ó, nós tivemos aqui, tá vendo? Vou mostrar para vocês, ó. No dia de hoje nós tivemos essa máxima aqui, ó. O mercado ele faz o primeiro movimento, faz uma correção. Você vê que ele vem até aqui a média. Olha aqui, ó, primeira tentativa de buscar a máxima, essa barrinha aqui, ó. Vou tentar aqui, ó, aproximar mais um pouco para ficar mais visível, beleza? Aqui, ó. Vamos botar de azul. Ele faz essas três barras, movimento de alta, faz um retorno praticamente até a média, tenta buscar a máxima nessa barrinha aqui, ó, barrinha 7. Aí os vendedores defendem, ele volta, testa a média e aqui, ó, ele faz esse movimento com a barra 8, barra 9, perfeito? Então aqui, no rompimento dessa máxima, aqui nós temos uma H2. A compra seria aqui, ó, no rompimento dela, para tentar buscar a máxima, né? Normalmente essa H2 aqui, normalmente ela paga 1 para 1 do seu alvo, né? Pagaria aqui, tá vendo? Pagaria aqui mais ou menos, né? Em cima. Deu certo aqui, beleza? Só que eu comprei não, por quê? Eu não comprei, pessoal, porque eu estava aqui, ó, olhando para esse contexto. Eu tinha aqui, isso aqui era a máxima do dia, ó. Eu tracei uma linha aqui, perfeito? Ó. Máxima do dia anterior, na verdade, né? O mercado veio ontem fazendo uma tendência, quem viu aí, ó, uma tendência de ontem foi, ó, absurda. Super tendência, né? Veio rompendo tudo para cima. E aí ele deixou essa máxima aqui.
E hoje ele já abre, ó, com essas 3 barras tentando romper a máxima, olha só. E aí eu tracei isso aqui, ó. No retorno desses rompimentos aqui, o mercado, ó, ele veio testar aqui. Poderia ir buscar a máxima de novo? Poderia, com certeza. Só que, olha para essas 3 barras aqui, ó. Se você olhar, são 3 barras positivas? São. Está rompendo a máxima da barra anterior? Está. Porém, o que acontece aqui? Ó? Se você observar aqui dentro dessa barra, quando ela abriu, eu tive ó, os vendedores atuando aqui. Nessa barra eu tive vendedores atuando aqui. Eu tive vendedores atuando aqui, ó, nessa barra, entendeu? Nas 3 barras, elas abrem, faz um movimento para baixo, depois ela vai jogar para cima. Essa aqui, quando abre, faz um movimento para baixo, depois ela rompe para cima. E essa outra barra também aqui, ó, faz um movimento aqui para baixo, ó, até esse pavio, depois ela rompe para cima. Então, eu tive vendedores atuando aqui. Isso mostra aqui que eu não tenho urgência de compra. Tá vendo? Ó, deixou até um gapzinho aqui, se a gente for observar. Essa barra, quando ela abre, ó, ela deixou um gap. Ó, a mínima dessa barra com a máxima dessa aqui. Ó. Tem um espaço vazio. Mas eu não tenho urgência. Se você for olhar para aqui para trás, ó, olha para essas 3 barras aqui, ó. Ou essas 4 barras. Olha só a diferença. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui de novo. Vamos olhar com carinho aqui para essas 4 barras. Onde estão os pavios dos vendedores aqui, tá vendo? Olha essa barra, como é que ela fecha? Fecha na sua máxima. Olha o paviozinho que eu tenho aqui. Essa outra aqui, ó, nem pavio deixou praticamente. Então, quando ela abre aqui, ela já vai para cima de vez. Então, eu tenho aqui uma sequência de 3, 4 barras com muita urgência. Olha só a diferença dessas barras aqui. Olha só, com a mínima dessa barra com a máxima dessa. Então, aqui é um movimento de muita urgência. Olha o que aconteceu aqui para cima. Já nessas daqui, eu tenho muito pavio. Então, eu tenho vendedores aqui atuando, acreditando que o preço fosse cair. Então, nesse contexto aqui, eu não vi urgência de compradores aqui. Foi um movimento de alta, mas eu não vi urgência. Então, quando o mercado ele retorna aqui, ele tenta romper a máxima do dia anterior, ele retorna, eu não tive confiança para acreditar que esse preço ele fosse de novo fazer uma nova máxima. Por conta dessas 3 barras positivas, ele poderia fazer mais uma perninha aqui, mas ó, estava muito na cara o alvo aqui, ó, e a máxima do dia anterior, tá vendo? Essa barra aqui, que seria H2, ela já fechou praticamente ó, na máxima do dia anterior. Olha só. Então, olhando para isso aqui, e já olhando para essas barras aqui, ó, com muito pavio, sem urgência de compras, eu não acreditava muito que esse mercado fosse longe. Se tivesse fechado barras nesse contexto aqui, ó, sem pavios, com gaps, eu teria coragem de ter comprado aqui. Mas nesse contexto aqui, com muito pavio, vendedores atuando, já falhou a máxima do dia anterior, falhou o rompimento aqui, eu falei, aqui não, esse mercado não vai longe. Se ele fizer alguma máxima aqui, ele vai voltar logo. Então, foi exatamente o que aconteceu. Porém, essa barra aqui ó, é uma barra que eu já estava esperando, ó, eu tinha traçado essa linha. Essa aqui é uma linha de tendência. Então, o que o Brooks fala? Quando eu tenho uma linha de tendência aqui, de canal de alta, o mercado rompe acima dela, esse mercado está me dizendo o seguinte, olha só, que eu estou com muita urgência, eu estou rompendo aqui para cima, ó. Ou seja, eu tenho um teto aqui em cima, eu tenho um teto, e o mercado está me dizendo o seguinte, eu rompi acima desse teto, eu quero rasgar aqui com tudo para cima. No entanto, essas barras aqui já estavam me mostrando que o mercado não estava com urgência. Olha isso aqui, ó. Uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa. Qual a urgência que eu tenho aqui? Nenhuma. Porém, o mercado está subindo. Ó. Se você for observar aqui, ele está fazendo aqui máximas e mínimas mais altas, está sem urgência. E aí, quando ele rompe o topo do canal, o que o Brooks fala? 75% de chance dele falhar em até 5 barras. Falhou aqui. Então essa barra ela rompe, é uma barra muito forte, praticamente acho que é a barra mais forte do dia. Em seguida ela já devolve. Só que aqui, ó, se você for olhar com muito mais carinho, eu tenho, sabe o que aqui? Aqui seria um setup de venda, perfeito? Eu tenho aqui, ó, um movimento de lateralidade, olha só. O mercado tentou romper máxima aqui de novo, não consegue romper. Então, aqui praticamente eu estaria vendendo já, ó. Se eu tenho um movimento de lateralidade, normalmente o mercado vem buscar aqui o meio
Então essa barra ela já fecha praticamente na metade do movimento. Outro detalhe que eu observei aqui foi o seguinte, ó, ela não consegue romper a mínima da barra anterior. É um setup de venda? Cara, é um setup de venda, só que com essa barra forte aqui, ela ainda rompeu a máxima dessa barra aqui. Poderia fazer mais uma perna, por conta dessa força compradora, poderia fazer mais uma perna aqui para cima. Então, o que eu estava esperando? Que fizesse essa perna mais aqui para cima. Perfeito? Apesar dessa perna aqui ser muito ruim. Ó. Aqui foi uma perna melhorzinha. Quando ele retorna aqui, ó, essa perna aqui ela subiu muito assim, ó, muito truncada. Então, eu esperava, já que o mercado não fosse longe, eu estava esperando para vender, justamente por aqui. Só que essa barra aqui, ó, me tirou todo o tesão de venda, né? Então, ela rompe, ela devolve, mas eu acreditava que ele fosse fazer mais um movimento por conta da força, né? Barra muito grande. E aqui eu não quis vender porque, ó, nenhuma barra até esse momento do fechamento dessa barra aqui, ó, se você olhar aqui para trás, nenhuma barra rompeu a mínima da barra anterior. Olha as barras negativas, olha aí, todas elas, ó, nenhuma rompe a mínima da barra anterior. Inclusive essa, não rompe essa mínima aqui, ó, dessa barra grande. Barra 14 não rompe a mínima da barra 13. Romper a mínima é fechar abaixo dela, ó, não fecha. E aí o mercado desce truncado, ó. Eu esperava, bom, como ela não fechou, ela não rompeu a mínima dessa barra aqui anterior, eu vou esperar que essa barra 15 rompa então. Ela também não rompe, ó, tá vendo? Aí eu falei, por que não está rompendo, será? Já era para ter rompido aqui, ó, porque os vendedores, se estiver mostrando força, né? O setup de Albrooks ele é válido. O mercado rompeu aqui em cima, acima do topo, tem que vir para baixo. Só que as barras não conseguem dar sequência no movimento de queda. Aí, quando eu botei aqui, estava na máxima do dia, estava trabalhando acima do dia anterior. Tinha rompido, estava aqui, ó, trabalhando. Nenhuma conseguiu romper, não rompeu ó, as mínimas da barra anterior. Veio romper nessa. Essa barra aqui, ó, se você olhar 21, ela rompe a mínima da barra 20. Foi a primeira vez que uma barra em todo esse movimento do dia, em 21 barras, rompeu a mínima. Em seguida, fecha o gap. Aí a 22 rompe a 21, a mínima aqui, ó, barra negativa. Em seguida, dessa barra 23, ou seja, já fechou para cima. Aqui foi minha compra. Uma boa barra de sinal na 23. Porém, pessoal, estava vindo ó, de uma tendência aqui de baixa. Ó. Um movimento aqui de 3 barras negativas consecutivas. Tá vendo? 3 barras consecutivas. Eu olhei para isso aqui, só que eu comprei baseado em quê? Baseado em fundo duplo. Ó. Essa mínima aqui, ela não tinha sido testada. Olha, se você for observar, ó, vou botar uma linha aqui. Tá vendo? Ó? Nenhuma barra consegue chegar nela. Aí eu pensei, bom, tenho esse gapzinho dessa mínima com todas essas outras mínimas. É uma boa barra de sinal, perfeito? Só que não estava muito favorável, né? Porque lembra ali, o que é uma compra de H2? Aqui é uma compra de H1. Essa primeira barra do dia, ela foi rompida. Pensando nesse contexto aqui, o Abrux fala o seguinte, ó. É um fundo duplo, tá vendo? Nós temos aqui um fundo duplo. O mercado deixou uma mínima, subiu. Ele volta aqui de novo para testar. Deixou um fundo aqui, deixou de novo uma barra de sinal. Nós temos aqui um possível fundo duplo. Porém, o contexto não está favorável para mim nesse momento. Por quê? Porque estou vindo uma sequência de barras. Ó. Barras ruins, mas são barras de baixa. O mercado poderia fazer mais alguma coisa aqui, fez ó, 2 puxadinhas, depois ele voltou. Eu assumi o risco de comprar aqui. Eu estava pensando no seguinte. Essa barra foi a maior barra do dia. O mercado poderia vir buscar, aqui ó, embaixo, o alvo dela. Essa barra negativa também, ela praticamente eliminou essa barra positiva, né? Essa aqui, ó. Eu também projetei esse alvo aqui, tá vendo que as duas batem praticamente no mesmo lugar. Então eu pensei o seguinte, eu estou comprando aqui, o mercado pode vir buscar esse movimento projetado dessas duas barras. Então se eu comprar nessa aqui, ó, eu vou projetar aqui para baixo, ó. Meu alvo seria 1 para 1, mais ou menos aqui, ou a máxima do dia. Eu estava projetando esse alvo aqui, ó, no fechamento da barra 13, na abertura da barra 14, exatamente aqui. Estava projetando meu alvo por aqui. E eu falei o seguinte, se eu colocar meu stop aqui abaixo, provavelmente esse mercado vai vir para buscar esse movimento, vai me stopar. Então eu fiz isso. Perfeito? Comprei e coloquei meu stop aqui, ó, exatamente 2 vezes o tamanho dessa barra. Estava aqui. Meu stop aqui e meu alvo lá em cima. E aí o mercado veio, truncado, truncado, truncado. Ó, olha só o que ele fez. Praticamente
Na mínima do dia pegou meu stop, né, e voltou. Aqui daria uma outra compra de H2, tá vendo? Uma compra boa, por quê? Aqui sim seria um movimento ideal para você comprar. Porque ele vem, ó, truncado, ele desce, faz aqui uma mínima mais baixa, depois ele volta, faz uma mínima mais alta, um micro fundo duplo. Aqui eu já teria também aqui, ó, se eu fosse observar, já teria uma cunha, perfeito? Então aqui já teria mais uma segurança para comprar uma puxada, duas puxadas, três puxadas, o mercado vem, testa de novo, faz um micro fundo duplo com essa mínima do dia, e aí aqui dá uma boa barra fechando a sua mínima. É uma barra muito boa não, porque é uma barra de pavio, né? Mas pelo contexto geral, aqui já seria uma boa compra. Só que eu estava vindo de 3 barras negativas, o mercado poderia fazer mais uma puxada aqui para baixo. Nesse contexto aqui dessa barra, já seria uma compra mais favorável. Por quê? Porque em todo esse movimento aqui, ó, se você for olhar, se a gente for analisar todo esse movimento aqui, desde quando deu essa primeira barra aqui, ó, eu não tive nenhuma barra rompendo a mínima, a máxima da barra anterior. Rompendo é fechar acima. A única barra que fechou acima foi justamente essa. Eu esperava que essa barra aqui fosse fechar, ó, essa barra que eu entrei, acima dessa. Ela não fechou, da barra anterior. Eu comprei por quê? Porque essa barra fechou positiva. Eu ainda esperei essa barra fechar. Se essa barra fechasse negativa, eu não compraria. Mas se ela fechasse positiva, o bom se ela tivesse fechado acima dessa. Aqui, só que ela não fechou. Mas mesmo assim, como ela fechou positiva, eu acreditei que esse movimento ele fosse um pouco mais para cima. Só que ela, né? Assim que eu entrei, o mercado não deu chance nem de sair no 0 a 0, né? Então eu entrei, ele começou a trabalhar aqui embaixo, ficou bem abaixo, ó, só veio caindo. E já nesse ponto aqui, ó, você vê que essa barra, ela rompe a máxima da barra anterior. Barra 24, 34, rompe a 33. E aqui, ó, aí o mercado tenta jogar para baixo, né? O que ele fez aqui? Ó? Ele fez uma puxada para baixo, rompeu aqui para cima, ele tentou fazer um movimento de baixa para romper de novo aqui, fez uma mínima mais alta. Aqui é um possível movimento de reversão, fechou na sua máxima, ou perto da sua máxima, e o mercado só subiu de novo. Mas é isso, né? Faz parte. A gente fez análise, o mercado eu já identifiquei que o mercado poderia ser um mercado de lateralidade. Identifiquei o ponto de compra, não quis vender nessa barra, não quis comprar aqui porque a barra já estava perto da máxima do dia, já tinha falhado. Imaginava que o mercado fosse fazer um movimento de queda, assim que ele falhasse aqui para cima. Falhou nessa barra, só que já estava na metade do movimento. Não arrisquei vender, tanto que ele segurou aqui, muito, segurou. Ninguém rompeu a mínima de ninguém aqui, até chegar aqui. Quando rompe, ele já fecha gap, rompe, ele já devolve aqui nessa barra. Mas aqui ele começou a fraquejar. Os compradores não conseguiram comprar aqui. O mercado veio. E só aqui que ele veio, né, de fato, romper a máxima da barra anterior e fazer um movimento de reversão. Perfeito? Se a gente for observar aqui, ó, nesses 3 cenários aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ó, eu tenho aqui essa puxada de baixa, nesse aqui, vou fazer aqui, ó, nessa primeira puxada, nessa segunda puxada aqui, deixa eu fazer de novo, né, ficar melhor. Nessa puxada aqui, eu tenho essa segunda aqui, eu tenho, vou colocar isso aqui tudo como uma perna só, perfeito? Se a gente for observar, pessoal, aqui, ó, esse movimento de baixa, olha só como é que ele desce. Ninguém rompendo a mínima de ninguém, tá vendo? Dá duas barras de baixa, uma barra de alta, barra de baixa, barra de alta. Só nesse aqui, ó, que ele dá 3 barras negativas fechando na sequência. E aí dá uma boa barra de sinal, justamente aqui. Depois dessas 3 barras fechando nas suas mínimas. Aí quando ele falha essa barra aqui, ó, de novo, mais uma vez, ó, muito pavio, muito doji, começa a descer muito truncado, sem conseguir romper mais ninguém. E aqui quando ele faz a reversão, entendeu? Então nesse contexto aqui, ó, essa compra aqui foi a melhor compra que teve depois dessa lateralidade aqui. O mercado veio, ó, descendo em canal, desceu nesse canal aqui, ó, e essa próxima barra aqui ela rompe o canal para cima. Show? Então foi isso assim que ficou o nosso dia de hoje.
Não quis fazer mais nada, né? O stop estava dentro do que eu esperava. O mercado até agora está em lateralidade, ó. Deixou essa mínima aqui, não conseguiu romper a mínima do dia. Aqui a máxima do dia agora também, ó. Tentou romper, já falhou, então o mercado fica assim. Em dia de lateralidade, já tinha identificado no início do dia, nessas 3 barras aqui, que seria um dia de lateralidade. Mas mesmo assim a gente conseguiu sair no stop mas dentro do gerenciamento, na manhã está de volta. Mas serve aí de conteúdo, né? A gente vai estudando, aprendendo, se aprimorando, né? Estamos aí com um mês aí no método Brooks. Tem muita coisa nova para aprender, tem muita coisa que a gente está ainda conseguindo enxergar e a partir de mais algum tempo a gente vai conseguir aí extrair uns melhores resultados, beleza? Eu também estava um pouco emocionado hoje, estava até falando com minha esposa, acordei hoje cedo. Um pouco emocionado e a gente está construindo, né? Então estamos muita coisa nova acontecendo, muita coisa boa. O coração fica alegre, fica, né, meio motivado. E a gente não pode perder o foco com algumas coisas, né? Principalmente no mercado, quando estiver operando.